muito felizes por estar fazendo parte dessa família e podendo servir com aquilo que Deus tem nos dado. No último mês, mês de março, final do mês de março, eu estive aqui nessa tribuna e falei um bocadinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu falei sobre as primeiras palavras de Jesus. E nós sabemos que as primeiras palavras, ou as últimas, ou as do meio, todas as palavras de Jesus são importantes. São palavras maravilhosas, são palavras que impactam, são palavras de vida, não é verdade? Então, eu fiquei meditando depois muito tempo sobre isso e Deus me deu um outro texto. E eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês. Amém? Quero também agradecer você que está nos vendo pela internet, aí atrás da telinha, atrás do ecrã. Que Deus abençoe a sua vida, você é muito especial. E se as condições te permitirem, vem aqui ter conosco, porque com certeza o culto é diferente. Quando nós todos estamos reunidos, Deus faz maravilhas. Mas se você não pode, Deus abençoe aonde você esteja, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo o livro de Marcos. Segundo livro do Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo de número 16, é o último. Marcos 16, versículo de número 15. Amém? Se você puder ficar de pé em reverência à palavra, nós iremos ler esse texto. Iremos ler até o 18. Depois iremos orar e dar continuidade à palavra. Amém? Livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 ao 18. Se puder, não tem. E quando tiver, coloca para mim na versão revista e atualizada. Amém? A RA. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Palavra de Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre enfermos, eles ficarão curados. Feche seus olhos, Pai, aqui está a sua palavra. Ela é mais poderosa que qualquer homem. Ela é mais profunda, Pai, do que qualquer coisa que possa ser produzida pelo ser humano. Por isso que eu peço, Deus, que a Tua palavra, como ela é, uma espada, Deus, afiada de 2 gumes, Pai, que ela venha nessa noite, ó Deus, e esteja penetrando sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Esteja, Pai, nos impactando, nos abençoando e mostrando, ó Deus, qual é o Seu ensinamento, qual é a Sua vontade, qual é o Seu querer, ó Deus, para esta igreja, para nossas vidas, para este rebanho, para que possamos, ó Deus, cumprir o chamado que o Senhor tem para nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Podeis tomar assento. Esses dias atrás eu fui impactado por uma coisa que não é normal, um vídeo. Eu recebi um vídeo, não sei de como é que foi, não sei como chegou até mim, mas é um vídeo onde um homem tinha acabado de sofrer um acidente. Esse acidente era um acidente de carro, ele não estava com nada dilacerado, mas ele estava ali meio que prensado dentro desse carro. E uma pessoa, não sei por que fazer isso, eu acho um pouco até de desrespeito, mas o que ele fez me impressionou muito. Ele pegou e gravou aquele homem, fez uma pergunta para aquele homem. Não tinha sangue, não tinha partes partidas, mas aquele homem estava ali e ele disse assim: olha, você quer deixar algum recado para alguém? Você quer deixar algum recado para a sua família? Você quer falar alguma coisa? Ele não sabia que ele iria morrer. Ele imaginava que iria sair daquela e mais uma vez, mas ele falou as suas últimas palavras. O vídeo vai dizer depois que ele veio a falecer, mas naquelas últimas palavras dele, ele começou a falar palavras do seu coração. Ele não falou mais palavras que são superficiais. Ele começou a falar a respeito do amor que ele tinha pela esposa e que talvez durante toda a vida não conseguiu expressar. Ele falou a respeito do orgulho que ele tinha para com seus filhos, mas talvez durante o frenesi do dia a dia ele não conseguiu se expressar, mas naquelas suas últimas palavras. E eu acho que alguém já viu esse vídeo? Eu estou falando, talvez alguém já deve ter visto. Ninguém viu, pronto, só eu vi. Mas vocês acreditam, ela aconteceu, tá? Amém. Quando eu achar, vou jogar lá no grupo. E aquele homem falou coisas assim, do seu coração. E ele, eu acho que o vídeo tinha 30 ou 40 segundos, no máximo 1 minuto. E ele fala, tipo assim, coisas que
fazem realmente sentido para a vida. Ele não estava preocupado com a sua empresa, e pelo jeito parecia que ele era um empresário. Não estava preocupado com a sua conta bancária, porque em nenhum momento ele falou sobre a senha do cartão de crédito. Ele não estava preocupado com nada. Ele estava preocupado com apenas aquilo que era importante. E as últimas palavras de um homem são aquelas que são mais importantes para o que ele quer expressar, aquilo que está dentro dele. E se você tem aquela Bíblia que as palavras de Jesus estão em vermelho, vocês vão observar que, baseado no livro de Marcos, do Evangelho, como foi escrito pelo Marcos, você vai observar que essas são as últimas palavras de Jesus, antes de ser assunto ao céu. É lógico que você sabe que as últimas palavras de Jesus, antes de morrer lá naquela cruz, são outras, mas não é dessas que nós iremos falar. Teremos talvez uma outra oportunidade para falar sobre o está consumado, o tetelestai. Mas essas são as últimas palavras antes de Jesus sair desse plano físico e ser assunto aos céus. E ele fala coisas tão importantes. Ele fala sobre aquilo que, olha, eu vou deixar para vocês a suma daquilo que é mais valioso. As últimas palavras de Jesus começam dizendo: ide. Ide. Nós falamos tanto sobre essa palavra, o pastor tem falado tanto, Deus tem ministrado nesses últimos dias a respeito do cumprir o ide. Mas o que é este ide? O que significa esse ide? Nós não queremos saber apenas a etimologia da palavra, o que está escrito no grego koiné, mas queremos entender como podemos cumprir esse chamado. Tanto que quando Jesus fala o ide, em outra tradução pode ser vão, ele está falando algo sobre uma sequência. Não é algo que você sai daqui, chega lá e começa a fazer alguma coisa, mas é que quando você está saindo daqui até chegar lá, você já está fazendo alguma coisa. A palavra, quando é utilizada aqui no texto original, e eu posso compartilhar nesse momento, é a palavra que diz persistir na jornada iniciada, dar continuidade àquilo que se começou. O ide de Jesus também pode ser entendido como indo. Enquanto você vai, você está fazendo alguma coisa. Enquanto você vai fazendo alguma coisa. Você não está estagnado, você não está parado, você tem um objetivo. E as primeiras palavras, a primeira parte das últimas palavras de Jesus é ide. Só que o texto continua dizendo que é por todo mundo. Mas pastor, não era indo e agora, mas eu tenho que chegar até o todo mundo? O texto aqui está dizendo, quando fala todo mundo, está dizendo a respeito do mundo onde você está. Está dizendo que aonde você for, seja no lugar próximo ou lugar mais distante, você está cumprindo esse ide por todo mundo. É fato que nós temos aqui muitos brasileiros e muitos irmãos da África, muitos irmãos que não são naturais aqui de Portugal. Você vindo para cá, você já está cumprindo um ide do Senhor. Você obedeceu ao Senhor quando você saiu da sua terra. Talvez em algum momento você pensou que você vinha aqui por causa da segurança, por causa dos euros, por causa de criar os seus filhos, e isso é muito bom. Mas Deus tem um chamado. Escute o que eu estou dizendo, Deus tem uma comissão, Deus tem um mandamento. As últimas palavras importantes que saem e emana do âmago de Jesus é: vão, vocês não podem ficar parados, vocês têm que ir por onde? Por todo mundo. Aonde é o seu mundo? Queridos, missões transculturais, isso me encanta. Me encanta, eu lembro que quando, eu sempre gosto de sentar na frente, e eu lembro que, eu já fiz essa piada, todo mundo vai dar risada de novo, né? Há 30 quilos atrás, havia um missionário, o pastor Zenil Moraes, um homem que andou por vários países. Eu lembro que era uma quarta-feira, eu lembro da igreja onde nós estávamos, ele começou a falar do chamado dele para as missões, que ele foi pregar o evangelho na Colômbia, ele foi pregar o evangelho na Argentina, ele foi pregar o evangelho na Tunísia, ele pregou o evangelho aqui em Portugal, na Nigéria, e ele foi com toda a sua família, eu acho que são 5 ou 6 filhos, foi com todos para esse lugar. Ele falava e eu ficava ali na frente assim, ó. E diz assim: olha, meus irmãos, tem que fazer igual esse irmãozinho aqui, mas ele tem que fechar a boca, tem que ficar com a boca. E eu ficava assim, me alimentando daquilo. Missões transculturais é maravilhoso. Como você não pode ficar empolgado e feliz quando você ouve aquele irmão que esteve aqui nesse púlpito falando do trabalho que ele faz na Etiópia?
Como você não pode ficar contente vendo tudo aquilo que Deus fez através daquele homem? Como é bom sentar perto dessas pessoas que realmente cumpriram, e isso nos emociona, isso nos instiga, isso até, eu lembro de um pastor, quando ele me viu dessa forma, disse: o Paulo, naquela época era Paulinho, né, era magrinho, naquela época eu usava até paletó e só tinha uma listra de tão magro que eu era. E ele dizia assim: Paulinho, você tem que cuidar para não romantizar, porque não é só essa parte dos milagres, das coisas acontecendo, também tem a parte difícil. Eu disse: eu quero largar tudo, eu quero fazer as missões, eu quero ir para o Haiti, eu quero ir para a África, eu quero fazer. Isso já aconteceu no seu coração? Isso te encanta, não é verdade? Olha, quando você vê você saindo de um lugar e indo para o outro, o pastor Ivaldo, eu sento com ele e eu fico em silêncio, porque toda conversa é uma aula. Esse homem conhece Portugal todinho, conhece o Brasil todinho, mas assim, conhece todinho mesmo, de andar por lá. E quando você vê ele falando, eu disse: meu Deus, que coisa maravilhosa, isso te emotiva, né? Parece só uma emoção normal, carnal, humana, mas é espiritual. Isso te leva a pensar: poxa vida, se Deus fez com ele, talvez Deus possa fazer um pouco comigo também. O ide por todo mundo empolga quando você fala sobre a questão de ir para fora, ir além, chegar no lugar onde a língua é diferente, não é verdade? Mas o texto está dizendo aqui que o ide, ou indo por todo mundo, é você tem que começar de onde você está. Porque o evangelho não pode ser pregado apenas quando você lá chegar, mas enquanto você estiver aqui e chegando até lá, você tem que continuar pregando o evangelho, você precisa continuar vivendo o evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, você vai observar o que vai estar escrito. Já conseguimos abrir? Atos 1, 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto, observa a palavra tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa palavra tanto quer dizer também. Você vai ser em Jerusalém, aonde você está. E esse momento que foi descrito aqui por Lucas, eles estavam vivendo o Pentecoste, não é verdade? A festa dos 50 dias, que são 50 dias depois da Páscoa. O Pentecoste é a descida do Espírito Santo, que é também chamado de festa das colheitas, ok? E o texto que é usado aqui, ele fala tanto, dizendo que é em Jerusalém, mas também é na Judéia, ou seja, no distrito que está depois de Jerusalém, é em Samaria, que é um pouco além, e depois até os confins da terra. Quando ele fala a palavra tanto, ele está dizendo também, você vai ter que pregar você estando em Jerusalém, você vai ter que pregar você estando na Judéia, você vai ter que pregar estando em Samaria, e até os confins da terra, porque não tem a ver com o local onde você está, mas tem a ver com o poder que desceu sobre a sua vida. Tem a ver com o poder que veio sobre você e sobre mim, que já te faz ser diferente, e não te faz ficar calado diante do mundo que está perdido, porque você recebeu essa salvação, e agora você quer cumprir esse ir. Não perca a chance de dar uma glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. 50 dias, eu acho muito interessante quando fala, né, eu posso me caracterizar dessa forma, eu sou pentecostal. 3 amém? Só porque eu sou batistão? Eu sou pentecostal, amém? Oh, glória! Pronto, me converti. Eu sou pentecostal. Eu acredito nos dons espirituais e fluo neles também. Mas sabia que a palavra Pentecostes nós redefinimos para essa questão do mover do Espírito Santo? Porque Pentecoste quer dizer 50 dias, a festa 50 dias, que é a festa das colheitas. O que é mais interessante ali é que o Espírito Santo desceu e eles não ficaram só falando em outros idiomas. Preste atenção, porque Deus está falando contigo. Mas Pedro desceu lá embaixo e disse: eles não estão bêbados. Eles não estão bêbados. E começou a falar a respeito de Jesus. E quantas pessoas foram salvas naquele dia? A festa das colheitas, isso é o Pentecoste. Por isso que Jesus está dizendo as suas últimas palavras: ide por todo mundo e pregai. Pregue esta palavra, vai, não fica calado. Pregue dentro do tempo e fora do tempo, como Paulo fala para Timóteo. Fala da palavra do Senhor, porque ela é vida através da sua vida. É a palavra de Deus através da sua boca.
Jesus está dizendo, primeiro ide, depois por todo mundo, depois pregue. Mas pregue o quê? Há muitas coisas que estão sendo pregadas hoje. E você pode pregar alguma coisa que não seja de Deus. Haja visto que nós estamos vendo no dia de hoje a necessidade dos pastores pregar novamente a doutrina santa sobre os púlpitos. Porque tem muita falsa doutrina sendo pregada aí fora. É coach, é palavras apenas de autoajuda, é palavras apenas para massagear o seu ego, é palavras apenas para mostrar que você é o centro do âmago de Deus. E o evangelho que deve ser pregado não tem a ver com o homem, mas tem a ver com Deus maravilhoso que se importou de tal maneira que deu o seu filho para morrer numa cruz, para salvar este homem sim, mas veio tudo dele. E Jesus fala, pregue o evangelho. O que é o evangelho? São as boas novas. E quais são essas boas novas? É que nós estávamos indo para o inferno, nós estávamos marchando para o lugar para receber a condenação dos nossos pecados, mas Ele nos amou de tal maneira e disse, eu te amo, vem aqui. A notícia é, eu te tiro de lá, eu deixo que meu filho sofra no teu lugar, para que você tenha o lugar de filho junto comigo. Este sacrifício deve estar latente, berrando dentro do nosso coração, para compartilhar com as pessoas. O sacrifício vicário de Jesus, sacrifício de mudança de lugar, aonde Ele tomou o nosso lugar, indo para aquela morte, e nos deu o lugar de filho. Isso é o evangelho, isso é as boas novas, é isso que Deus quer que a gente continue fazendo, pregando este evangelho. O evangelho é o relato verdadeiro sobre a obra de Jesus em nossas vidas. Somos testemunhas do poder do evangelho que transforma. Jesus pregou esse evangelho, mas que evangelho? Um problema é a pessoa só pregar, outra pessoa é pregar o evangelho, mas que evangelho é esse? Porque existe o evangelho de tudo que é lado aí, né? Existe o evangelho da questão dos gêneros, existe o evangelho da prosperidade, né? Existe a teologia da prosperidade. Jesus está falando a respeito do evangelho do reino, o evangelho que realmente mostra que Ele é o rei de nossas vidas, e agora nós pertencemos a Ele. Jesus pregou esse evangelho do reino, os apóstolos pregaram o evangelho do reino, Paulo depois pregou o evangelho do reino, e os discípulos pregaram o evangelho do reino também. E a minha pergunta é, em nós, quando nós sentamos com alguém que não conhece Jesus, o que eles aprendem através daquilo que sai dos nossos lábios? Eu já ando por essas terras há algum tempo. Eu gosto de brincar que quando eu cheguei aqui era só mato. É que eu sou de Sintra, minha irmã, tem calma. Sou lá do interiorzinho de Sintra. Foi uma expressão muito genuína da Soraya. Mas nós amamos essa terra. Tanto que eu já pertenço a ela como cidadão português também. Amém por isso. Demorou, mas veio. Mas o que eu estou a dizer é que eu conheço essa terra já faz alguns anitos. E eu já sentei algumas vezes em café para conversar. E você, quando senta com alguém que está lá a passar o dia, você sabe qual tipo de conversa. É reclamando da vida, é reclamando do governo, é reclamando da mulher, é reclamando do café, é reclamando da carcaça, é reclamando de tudo. Verdade ou não é? O que nós fazemos em relação a isso? Só ouvimos. Agora Jesus está dizendo, você tem poder que veio do alto para pregar um evangelho. Não para se acostumar com ele dizendo, é verdade, o governo não presta, tem que voltar a Salazar. É verdade, tem que ser o Coelho. Tem que ser o Portas. Tem que ser esse ou aquele. Não, você pode dizer assim, olha, tem um que pode governar a sua vida. Tem um que pode mudar a sua história. Tem um que pode fazer a alegria entrar no seu coração. Esse é Jesus, Ele tem o poder de transformar a sua vida. Como eu louvo o Senhor ao ver os nossos irmãos portugueses aqui cheios do Espírito Santo. Como eu louvo o Senhor ver os nossos irmãos portugueses aqui que são dessa terra, são nascidos aqui, sendo cheios do Espírito Santo e falando das coisas espirituais. Como eu fico feliz. Não preciso citar nomes, mas não te alegra o seu coração quando você vê um português cheio do Espírito Santo? E por que você pensa que tem que ser poucos? Deus está convocando a mim, a você, te trouxe
12 mil quilômetros lá do Brasil, passou um oceano muito gigante, para que você chegasse aqui e fosse testemunha, que você viesse até aqui e pregasse o Evangelho de Deus, para que vidas fossem salvas, não para alegar o seu coração, porque tem português dentro da igreja, mas porque o inferno está sendo saqueado, e o céu está sendo cheio das pessoas pelo qual Jesus também morreu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, porque sem Jesus nós somos apenas criatura, somos apenas uma feitura, somos apenas uma criatura. E Deus tem falado ultimamente em vários versículos, através de várias pessoas, através de vários irmãos. Ontem foi falado esse versículo no Casados para Sempre. João 1,12 vai dizer assim: mas todos quanto o receberam, Deus dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Não está escrito ali chamados filhos de Deus, mas está escrito feito. Eu já procurei em 8 versões da Bíblia e todas elas está escrito feitos filhos de Deus. Deus quer fazer com que pessoas que apenas são criaturas tornem-se filhos de Deus. Mas como eles vão se tornar? Como eles vão chegar no lugar onde você chegou? Como eles vão conhecer esse Salvador que te ama e que você conhece? Você tem que abrir a sua boca, você tem que falar daquilo que você vive, você tem que conhecer o Senhor tão intimamente ao ponto de poder expressar com as suas atitudes, suas palavras e suas ações. É necessário a igreja ser sacudida, porque nós não estamos aqui para ganhar em euro, nós estamos aqui para mostrar que Jesus é a salvação. Já recebemos tantos do Senhor, provisões, lugar para morar, lugar para trabalhar, documentações. Deus abriu portas gigantescas para nós, para quê? Para que a gente se aposentasse e reformasse com salário mínimo? Deus está chamando nessa noite. Venha junto comigo, creia junto comigo, acorde junto comigo. Deus está chamando nessa noite para nós cumprirmos as últimas e tão profundas palavras de Jesus. Ele estava indo para o céu, mas disse: eu tenho as minhas últimas palavras para declarar para vocês, meus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Tem discípulo de Jesus aqui? É para você essa palavra, é para mim essa palavra. Se você é discípulo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Deus quer transformar as criaturas em filhos dele, porque seria muito egoísmo da nossa parte receber tanto, guardar só para nós e não compartilhar. É egoísmo, é pecado, porque Deus está dando essa comissão para que a gente vá e faça o Evangelho ser conhecido. Gente, eu estou só na introdução, vocês têm tempo? E eu já estou um pouco empolgado, porque evangelismo, se não arder no seu coração, tem um problema aí. Se você não chorar pelos que se perdem, alguma coisa está acontecendo de errado aí. Se secar a fonte, não descer uma lágrima, quando você vê pessoas andando pelo caminho que vai para o inferno, e você tem todas as condições de o resgatar de lá, alguma coisa está errada dentro do nosso ser. Porque só consegue querer que outros sejam salvos quem foi salvo de verdade também. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo falando e Tércio redigindo essa carta. Um texto muito bonito, onde Paulo expressa aquilo que ele sente e aquilo que ele vive. Romanos 1, 16, 17 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, alguém já evangelizou aqui? Alguém? Já. Eu vou contar uma experiência minha, tá? Eu não está escrito aqui, mas eu sinto que eu tenho que contar. Uma vez eu tentei converter uma pessoa à força. Você também, minha irmã? Uma vez tentei converter uma pessoa à força. Já fez isso? Você começar a pensar, você olha na cara dela e não deixa ela sair. Fala assim: Jesus, aceita, agora, nós vamos para o inferno. Começa a falar. O Evangelho é poder de Deus. Você vai estar falando daquilo que você vive. E a palavra tem tanto poder que vai fluir, emanar de você, vai entrar no ouvido da pessoa e vai dizer: eu quero isso que você tem. Eu preciso, falta algo em mim que eu sei que você já encontrou.
O texto que eu preguei lá, mês retrasado, em março, que eu falei a respeito de Jesus, olhando para os discípulos e perguntou: o que vocês buscam? Aqueles discípulos já encontraram. E agora nesse texto é que quando você encontra, você tem que fazer que outros encontrem isso também que você encontrou. Ou seja, o poder do evangelho que salva vidas. Não é pela força, nem pela violência, mas pela minha palavra. E o outro texto, irmão, desse diz assim: não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito. A palavra de Deus e o Espírito de Deus fluindo na tua vida faz com que outros queiram o que você tem. Você entende isso? Daí você pode ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem está aí? E Paulo estava dizendo que o evangelho, que ele não se envergonha, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Por que ele fala primeiro o judeu e depois o grego? Porque ele estava num lugar onde Jesus, quando veio mostrar o evangelho, mostrou primeiramente para os judeus, né? Jesus veio para os seus, né? Versículo 11 de 1 João, versículo anterior àquele que eu li, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas diz que veio primeiramente para os judeus, só que depois continuou. Então normalmente nós ganhamos uma pessoa para Jesus, ou levamos uma pessoa para Jesus e pensamos: não, acabou, já fiz a minha parte, já ganhei, quem lembra disso? Já ganhei minha pedrinha no céu. Quem lembra disso? Né? Alguém já ouviu falar disso? Agora já tem uma pedrinha lá no céu. Mas não, vai ser o grego, vai ser o judeu, vai ser o grego, vai ser o marroquino, vai ser o italiano, vai ser o francês, vai ser o português, vai ser as pessoas que aonde Deus te colocar. Porque Ele é poder aonde você for. Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo, ou justificado, viverá por fé. A justificação de Deus para nós é através do evangelho. Cristo morre por nossos pecados. As pessoas, quando olham para si mesmas, vão ver que estão pecando, vão ver que estão distantes de Deus, e muitas vezes estão numa vida tão obscura, tão tétrica, tão medonha, que eles não querem saber da luz, porque a luz mostra os seus defeitos. Mas quando você vai cheio do Espírito Santo e cheio da palavra, eles vão dizer assim: eu quero estar como você está. E é assim que Jesus está convocando a igreja do século 21, a igreja que está aqui reunida, para que você vá cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, e pregue o evangelho a toda criatura. Não feche a sua boca, continua falando daquilo que você vive e daquilo que você crê. Então hoje nós entendemos que o ID é uma comissão, o ID é um mandamento, o ID é um privilégio, o ID é uma vocação, o ID tem que ser feito já. Não existe momento de evangelizar, todo momento é momento. No seu trabalho você está indo, na sua escola você está indo, na faculdade você está indo, no familiar você está indo. Aquela pessoa que te chamou, que você conhecia no Brasil e te convidou para ir na casa dela essa semana, quando você fala de Jesus para ela, você está indo. Quando você cumpre o ID, você começa a ver que a sua vida começa a estar perfeita e preenchida, porque você aceitou Jesus e agora você está fazendo Jesus conhecido. Quando eu vejo a palavra ID, uma palavra tão pequenininha com 3 letras, eu vejo que são 3 letras que têm outro significado mais profundo para mim. E eu coloquei como ID, indivíduo decidido a evangelizar. Toda vez que você entender o ID, você vai ver que eu sou um indivíduo que decidi evangelizar. Por que eu falo que é decisão? Porque Deus não vai abrir a sua boca contra a sua vontade, mas Ele vai colocar dentro de você o prazer, mas tem que ter uma decisão de você sim começar a andar, aonde você for exalar Jesus, você ser aquele tipo de pessoa que influencia e não é influenciado. E antigamente eu vi um pastor pentecostal que usava assim um suspensório, e ele dizia que só existe 2 tipos de pessoas: o que influencia e o que é influenciado. E eu ainda posso dizer, dentro da igreja existe 2 tipos de pessoas: o que evangeliza e o que não evangeliza. Qual que você é? Cumprindo o chamado ou apenas deixando ele dizer: não, isso é para o pastor, isso é para a irmã que tem chamado. Ele falou com os discípulos, e você agora há pouco levantou a sua mão dizendo: eu sou discípulo, amém?
Versículo 16, Marcos 16, 16. Marcos 16, 16, o texto básico que eu estou a ler. E diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Em outras traduções diz já está condenado. Não fala de um futuro, mas fala já de uma realidade atual. Agora minha pergunta é: como é que crerão? Como é que eles irão crer? Porque quem crer será salvo. Para uma salvação de uma pessoa ela precisa crer. Como é que ela vai crer? Como é que ela vai saber a respeito de Jesus? Eu vou chamar o meu pastor para falar de Jesus para você. Eu vou chamar a irmã lá da oração que vem todo dia orar para falar de Jesus para você. Eu vou chamar a irmã que tem chamado missionário. Vou chamar quem é presbítero. Vou chamar quem é diácono para falar de Jesus para você. Como é que ele vai crer? Muitas vezes a oportunidade do evangelismo ela é uma oportunidade que não acontece depois. Deus abre o coração da pessoa e só está você ali para falar de Jesus para ela. Billy Graham, um grande evangelista dos Estados Unidos, chamado até um dos príncipes dos pregadores atuais, ele diz assim que você talvez seja a única Bíblia que as pessoas estão lendo. E se você está cheio da palavra de Deus, você vai conseguir falar para aquela pessoa. E ela, ouvindo a palavra de Deus, ela crê e ela vai ser salva. Só que olha só a indagação que o apóstolo Paulo faz em Romanos capítulo de número 10. Romanos 10, 13 a 15. O apóstolo Paulo, ele fala uma indagação, um monte de perguntas retóricas. Quem puder, já vai colocar ali. Romanos 10, 13 a 15. Paulo está dissertando e diz assim, Romanos 10, 13 e 15. Não é esse texto. Romanos 10, eu vou ler aqui. Romanos 10, 13 a 15 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Continua o texto. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Próximo versículo. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, ou o evangelho, ou boas novas. Entenda uma coisa, você já foi enviado, Jesus está dizendo, ide, ok? Ide, e ele diz ainda, ide e pregai, então você já foi enviado e é para você pregar. As pessoas vão te ouvir, então você não pode só pensar na palavra, você tem que declará-la através dos seus lábios. E as pessoas ouvindo, elas vão crer. E se elas crerem, elas vão invocar esse Deus que você acredita. E se elas invocarem esse Deus, ela será salva. Mas eu quero falar do último versículo, versículo 15. Como está escrito, a última parte do versículo 15. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Eu não marquei, eu pedi esse louvor, não pedi antes, né, o terceiro louvor, mas quando começaram a tocar, eu falei para o Érica, quem canta essa música? Porque esse louvor vai falar muito em relação à palavra. Nesse momento, eu não quero que você olhe para cima nem para o lado, eu quero que você olhe para baixo, eu quero que você olhe para os seus pés. Está vendo esses pés aí? Não tira o sapato, não tira o tênis. Amém por isso. A minha filha não pode tirar também porque está com gesso, não pode tirar, não consegue ver. Mas pensa com os olhos da fé. Não olhe para a unha encravada, se é que você tem. Não olhe para ver se tem ali algumas pelezinhas, alguns pelinhos, ou está com meia furada. Mas olhe acima disso. Não olhe para o joanete ou se tem algum calo. Mas olhe para os seus pés. Deus está querendo que seus pés sejam formosos. Os pés formosos não falam a respeito da estética deles, porque isso você ia numa pedicure e resolvia. Não está falando a respeito da beleza dele, se ele é mais pequenininho ou maiorzinho, ou tem unhas bonitas. Mas está falando da formosura pelo fato de caminhar em direção daquele que está aflito, daquele que está perdido, daquele que está andando para o caminho da morte. Os seus pés se tornam formosos por causa daquilo que você carrega. E você carrega uma boa nova. E que boa nova é essa? O evangelho do poder de Deus. Salvação para os que estão perdidos. Permita-se ter um elogio.
não pelo bonito que você fala, ou bonito que você veste, mas pelos seus pés te carregarem aonde Deus te mandar para levar as boas novas de salvação. Marcos 16, já li, agora Marcos 16, versículo 17 e 18. Jesus está falando para os seus discípulos que é para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Versículo 17 e 18 diz assim: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe farás mal nenhum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você não está indo apenas com uma retórica, com uma boa fala, você está indo cheio de poder. Quer ver milagre? Quem quer ver milagre? Quem quer ver operação de coisas maravilhosas? Evangelize. Evangelize. Saia do seu lugar de conforto e vá para algum lugar. Ai, pastor, mas é longe, eu não sei onde é que eu vou. Tem um bar aqui na esquina. Tem uma pessoa no seu trabalho. Tem uma pessoa na escola que está brigando com seu filho ou sua filha. Você está entendendo? Quer ver milagres? Evangelize. Fala, porque quando você fala de Deus, cria-se uma atmosfera e o Senhor começa a curar, começa a fazer coisas que humanamente é impossível. Não estou falando de ritos, de pegar serpentes, como lá nos Estados Unidos eles fazem, dançam com a serpente, estou cheio do Espírito Santo. Não é isso. Mas é como Paulo, que foi náufrago naquela ilha, e foi mexer com fogo, foi mexer nos gravetos, uma víbora enrolou no seu braço. Todo mundo pensava que ele ia morrer, e ele não morreu. Porque quem evangeliza, quem se dedica ao ID do Senhor, ele tem um valor para o Senhor não vai deixar ele morrer. Porque dentro de si e através da sua boca há poder para a salvação. Quem pode dar um amém por isso? Gente, não deixa eu pregar sozinho não, que já está acabando a voz. E eu ainda estou na introdução. O quê? A sinceridade. Não, estou quase na metade. Milagres vão acontecer quando você abrir a sua boca e falar da beleza de Jesus. Maravilhas vão fluir através do momento que você falar a respeito das grandezas de Deus. As pessoas vão se confundir. Paulo e Barnabé, se eu não me engano, foi para uma ilha e começaram lá a falar. As pessoas pensavam que os deuses tinham descido na terra, mas eles entenderam que não eram dele, era do Senhor sobre eles. Se jogaram no chão, rasgaram sua veste, colocaram pó sobre a cabeça e disseram: não adorem a gente, nós não temos nada, nós somos apenas um instrumento que obedeceu o ID do Senhor. Eu olho para os pastores, missionários que já subiram nessa tribuna, e eu tive o privilégio de conversar com outros, e digo: eu queria ver isso na minha vida. E depois o Senhor bate no nosso coração dizendo: então vai e faça, porque eu já dei poder para vocês. Vocês são minhas testemunhas. Vão, e quando você for, eu vou respaldar com sinais. Esses sinais hão de acompanhar os que crerem. Tanto você que crê está falando, como aquele que crê está ouvindo, invoca o nome do Senhor e é salvo. Você entende isso? Versículo 19, vai dizer assim: e de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Pode ser um texto que a gente só lê e passa para frente, mas entenda uma coisa: quando ele se assenta, ele diz: se levanta. Ô meu irmão, me ajuda aí, me ajuda, dá um aleluia, dá um amém por isso. Ele diz: olha, minha parte eu fiz. Ele estava naquela cruz e ele diz: tetelestai, está consumado. Em inglês ele diz: it is finished, está pronto por completo. Eu fiz a minha parte, agora eu vou me assentar à destra do Pai. Mas vocês, ide, levantem-se, vão, continue o que eu estou fazendo, continue o que eu comecei. Vão, mas Senhor, você é o Messias, você é o Cristo. Não, mas eu vou soprar sobre vocês o meu Espírito. E lá em Antioquia, diz o livro de Atos, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. O que quer dizer cristãos? Pequenos cristos, porque viam na atitude, no viver, no andar deles, as mesmas coisas que viram e ouviram falar sobre Jesus, o Cristo.
Ele se assentou para que a igreja se levantasse. Ele está à destra do Pai para que a igreja vá à frente e continue a fazer a obra. Mas às vezes nós estamos dormindo. Às vezes nós estamos acomodados. Às vezes nós estamos cansados. Mas o Espírito nessa noite diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Aleluia! Você não vai sozinho. Você não vai sem ajuda. O Espírito Santo vai te levar. O Espírito Santo vai te guiar. O Senhor já soprou o Espírito Santo sobre você. Nesse momento ele está sentado, mas não está sem fazer nada. Ele está junto conosco, com a sua presença, e dizendo: continue fazendo aquilo que eu comecei. Ele foi recebido ao céu e assentou-se para que a igreja se levante. Você não vai fazer esse ministério sozinho. O ID, ele vai junto, porque ele deu já o do seu Espírito. Versículo 20, o último que eu li, as últimas palavras de Jesus. Agora sim, as últimas palavras dele, o último versículo. E eles, depois de ter ouvido toda essa comissão de Jesus, as últimas palavras de Jesus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles não seguiam os sinais os seguiam. O mais engraçado é que eu gosto muito dos discípulos de Jesus, porque nos ensina muitas coisas. Eles são imediatistas. Eles fazem. Jesus chega para Mateus, Levi diz assim: olha, segue-me. Ele levantou automaticamente, imediatamente, e começou a seguir. Jesus fala com os discípulos aqui e diz assim: olha, e tendo eles ouvido, tendo eles partido, já começaram a pregar o evangelho em toda parte. Indo, está andando, estou falando de Jesus, mas não tem quem ouça. Deus vai colocar no seu caminho alguém para ouvir aquilo que Deus já te deu. Entenda isso, só que não fique com vergonha, não fique com medo. Paulo disse antes, e nós lemos Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do evangelho. Ai, o que eles vão pensar de mim lá na empresa, que eu sou da lei dos crentes, que eu sou daqueles que fica rodando, que fica pulando. Não é esse que você vai mostrar. Você vai mostrar esse que pegou o seu coração, que estava antes nas trevas, e agora deu alegria, deu prazer, deu vida, e vida com abundância. Vá e prega o evangelho. Quando você decide levar as boas novas, o evangelho da salvação, tem o privilégio de ver o agir de Deus e ser instrumento para que os milagres aconteçam. Você já evangelizou alguém? Já. Como é que é? É fácil, né? Não. É como criar um filho. Parece que você está gerando espiritualmente alguém, parece que de repente não vai dar certo, agora vai dar certo. E você começa a se preocupar, você começa a ficar angustiado, mas será que não vai virar a chave de uma vez por todas, essa pessoa vai nascer de novo? Mas quando você vê aquela pessoa que era dura no começo, começar a derramar as lágrimas provenientes da presença do Espírito Santo, você começa, valeu a pena não ter desistido de orar por aqueles que estavam se perdendo, valeu a pena não desistir daquele que estava com dúvidas, valeu a pena ter acordado às 3 da manhã e orado por ele, ou por ela, ido na casa dela e jogado panos quentes no meio daquela confusão. Na hora cansa, que chatice, investir tanto tempo numa pessoa, mas quando nasce, dá uma alegria ao seu coração, diz, vale a pena. A alegria que você sentiu quando foi salvo, renova quando você vê alguém sendo salvo, amém por isso? Só que nós temos que continuar. O texto é ide, e nós podemos entender como indo. É uma questão de continuar aquilo que começamos, aquilo que Jesus nos deu para fazer. E daí você pergunta assim, pastor Paulo, eu não sei evangelizar. Eu até sei que sou salvo, eu tenho vindo na igreja, eu participo, eu até oro, mas eu não sei como evangelizar. Agora sim, nós iremos dar continuidade à palavra e vamos ver algum exemplo, num texto, nós veremos como funciona um evangelismo eficiente. Abra comigo, livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Aqui nós iremos ver rapidamente,
porque eu acho que eu tenho poucos minutos para falar tudo que eu quero falar. E nesses 15 versículos que eu irei ler, nós vamos ver quantas coisas importantes nós podemos absorver para fazer um evangelismo eficaz, eficiente e que dá resultado. Eu vou falar aqui sobre a história de Felipe e o eunuco. Versículo 26 de Atos 8, diz assim: um anjo do Senhor falou a Felipe. Atenção que não é o anjo do Senhor, mas um anjo. Esse um anjo pode ser até uma pessoa, tá? Mas ali foi um anjo, um ser angelical, falou para Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. O que foi que Felipe fez? Se levantou e foi. Gente, nessa noite eu não sou um anjo, mas eu quero te instigar o teu coração, dizendo assim: gente, desce, vai para um lugar, Deus vai te guiar, vai para um lugar, você vai passar por um lugar, obedece, vai lá, mas não fica pensando, eu vou fazer isso semana que vem, ou vou fazer isso aqui agora só nas férias, a partir de agosto. Não, vai agora, porque Felipe, para que tenha um resultado eficiente, ele se levantou e foi. Versículo 27, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, foi numa festa em Jerusalém, e depois estava voltando para a sua terra. Versículo 28, estava de volta, assentado no seu carro, era uma pessoa de grande imponência, vinha lendo o profeta Isaías. Gente, irmãos e irmãs, a palavra de Deus está sendo disseminada em vários lugares. As pessoas que nem conhecem a Bíblia já têm versículo bíblico no seu Instagram. Todo mundo de alguma forma tem ouvido falar da palavra de Deus, mas leia aquilo como leia o horóscopo. Leia aquilo como leia uma receita. Não entende o que aquilo significa, porque aquelas palavras sem a presença de Deus não faz poder nenhum. É igual a pessoa que tem o Salmo 91 aberto dentro da sua casa. Aquilo dali não tem poder nenhum se não for vivido. Então tem muitas pessoas lendo, tendo impacto e contato com a palavra de Deus, mas não entrou ainda no seu coração. São ouvintes, mas ainda não são praticantes. Mas olha só o que um evangelismo eficiente acaba mudando toda essa história. Versículo 29. Então disse quem? O Espírito. Disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Não tem evangelismo à distância. Não tem evangelismo sem pagar o preço de estar próximo. Você tem que sentir o coração da pessoa para que a pessoa abra o coração para você. E o Espírito gerou dentro de Felipe o aproximar-se daquele carro e acompanhá-lo. Porque também é necessário que esteja junto para que aquela pessoa seja guiada para o caminho certo. Ela sozinha está indo para o caminho torto, mas você acompanhando, você vai mostrar para ela o caminho certo. Versículo de número 30. Correndo, Felipe. Evangelismo tem a necessidade de você colocar como prioridade, correndo, não deixe para depois, essa oportunidade talvez nunca mais vai aparecer. Correndo, Felipe ouviu o etíope ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Compreendes o que você vem lendo? Às vezes é uma pergunta que faz desmoronar todo o coração de uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Eu lembro de um pastor fazendo uma análise a respeito do coração de pedra da pessoa que não conhece Jesus. Você vai lá e dá muitas marteladas, pá, e fala, e bate no coração, e aquele coração está tão duro e não quebra. Mas de repente você chega perto dela e se importa com ela. Você chega perto dela e pergunta: olha, você está entendendo o que você está lendo? O coração se abre. É aquela batidinha do martelinho de ouro que faz com que o coração se despedace. E ele fez essa pergunta para esse etíope. Quem está comigo? Amém. Você entende o que você está lendo? Compreendes o que vens lendo? E ele respondeu com uma pergunta: como poderei entender se alguém não me explicar? Você está entendendo porque Jesus diz: vão e prega o evangelho, ide e prega o evangelho, sabe por quê? Porque os campos estão brancos.
Não falta 4 meses para a seara. Não se prepara para daqui 4 meses. É agora. É agora que Jesus salva. Jesus não tem um dia específico para salvar. É só na segunda, ou é só na sexta, ou é só no domingo de manhã. Todo dia é dia de salvação. Este homem estava carente, já estava ouvindo a palavra, mas não tinha entendido. E ele mesmo explica, e ele mesmo responde: como posso entender se ninguém me explicar? E daí o que ele fez? Não por força, não por violência. Ele convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Esteja atento aos convites. Você está aqui comigo? Esteja atento aos convites, há pessoas te fazendo convite. Vai lá em casa, vamos conversar. Olha, eu preciso falar um negócio para você, mas não posso falar por telefone, tem que ser pessoalmente. Entenda, talvez são possibilidades que Deus está te dando, convites para que você mostre esse Jesus que te salvou. E ele subiu e sentou-se junto a ele. E eu falo isso já há algum tempo. As melhores conversas são sentadas. Quando você diz para alguém assim, ó, senta aí, vamos conversar, tu sabe que o assunto é sério. E assunto para falar sobre Deus tem que ser um assunto, tem que ser um tempo de qualidade. Reserve tempo para falar com qualidade às pessoas que você quer evangelizar. Continuando. Versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, versículo 33, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de alguém outro, ou algum outro? Há pessoas que ainda não sabem quem é Jesus. Eles podem comemorar o Natal, pode fazer festa de Natal, pode fazer festa de Páscoa, mas ainda não sabe quem é Jesus. Pensa que Jesus pode ser um profeta. Pensa que Jesus pode ser um governante ou um político daquela época. Alguns pensam que Jesus até era um hippie daquela época. Não conhece o Jesus Salvador, não conhece o Jesus Deus, não conhece o Jesus que morreu na cruz de verdade. Então é importante que haja em nós a resposta para aqueles que perguntam quem é Jesus. E versículo 35, começa daí Felipe a falar. Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Queridos, não tem como falar de Jesus sem conhecer a palavra de Deus. Porque há pessoas que são muito inteligentes, que estudam, que conhecem a Bíblia de capa a capa, e você pode começar a falar para ele sobre a Bíblia, e ele vai começar a querer refutar você em todos os aspectos. Não existe dilúvio. Não existe. Como pode colocar todos os animais do mundo dentro de uma arca? Como é que pode ter acontecido lá, cada dia Deus fez uma coisa? Como é que é isso? Por isso você tem que conhecer a Bíblia de uma maneira inteligente para poder rebater. Porque a palavra de Deus fala que você tem que estar preparado para toda boa obra. E ele começou a partir dessa escritura, e depois anunciou Jesus, versículo 36, para ir para o final. Seguindo eles caminho afora, ou seja, demorou um tempo, não foi imediatamente. Ele respondeu com o imediato chamado, mas seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco. Você observa que é só o eunuco perguntando. Você observa que o Felipe só responde. O Felipe não faz força, não segura o eunuco pelo pescoço e diz: você tem que aceitar Jesus, você tem que vir para a lei dos crentes, você tem que vir para a minha igreja. Você observa que o desejo, a falta, o anseio do coração sempre veio do eunuco. Ele diz: olha, tem água aqui na frente. Onde está? Aqui. Versículo 36, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede que seja eu batizado? Não existe da parte do evangelista: você tem que se batizar, você tem que cumprir isso, você tem que fazer aquilo, você tem que seguir essa ordem, você não pode fazer isso ou aquilo. Não, ele fala de Jesus, e o Espírito Santo movimenta dentro do coração do eunuco, desse etíope, o desejo de mudar. Lembra quando Jesus fala com um jovem rico, e aquele jovem chega para Jesus e diz assim: olha, eu cumpro todos os mandamentos, respeito pai e mãe, faço tudo certinho, daí Jesus fala para ele, eu acho que é Lucas 18, se eu não me engano,
uma coisa te falta. Uma coisa te falta. E para as pessoas que não conhecem Jesus, o que falta para eles é Jesus. E eles têm sede, eles estão querendo completar aquilo com várias coisas. Com bebidas, com festas, com prazeres mundanos. Mas não preenche. Só preenche com Jesus. E quando ele ouve a respeito de Jesus, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele precisa ser batizado. E ele diz, o que me impede que eu seja batizado? O batismo tem que vir, ser uma decisão de quem quer ser batizado. Não por imposição de outros. Versículo 37. Felipe respondeu, é lícito, ou seja, você pode, se crê de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é o nascer de uma nova pessoa. Isso é alguém que foi transformado em filho de Deus. Versículo 38. Então ele mandou parar o carro e ambos desceram a água. E Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, olha só. Quando saíram da água, quem está aqui comigo? O Espírito Santo que mandou ele acompanhar aquele carro, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Ele tinha dúvida ao ler Isaías, mas depois de ser batizado e conhecer Jesus, ele foi cheio de alegria, de júbilo. Você está vendo o que você pode proporcionar para alguém quando você não fecha a sua boca? Você está vendo o que você pode proporcionar para alguém quando você continua falando do Evangelho de Deus? Tirando a pessoa do império das trevas, sendo canal e instrumento de Deus, para que as pessoas que estão no império das trevas sejam transportadas para o reino do Filho do amor de Deus. Aqui nós poderíamos falar muito a respeito do arrebatamento de Felipe, mas eu quero me ater no versículo 40. Mas Felipe veio achar-se em Azoto. Alguns pastores falam que isso aqui não foi um arrebatamento de teletransporte, né? Foi uma questão que ele estava tão feliz que chegou andando, correndo até aquele lugar. Eu acredito que foi um arrebatamento de corpo, ele foi levado pelo Senhor até Azoto. Mas o que me impressiona não é isso. O que me impressiona não é o fato de Felipe ter sido arrebatado. Olha, o que me impressiona é o versículo depois da vírgula, que diz assim, mas Felipe veio achar-se em Azoto, ponto, vírgula, e, passando além, evangelizava. Venha comigo, meu irmão, venha comigo, minha irmã. Evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ele viveu uma coisa ímpar, quase ninguém passou por isso. Mas sabe o que ele fez? Eu não vou me agarrar no fato de ter sido teletransportado. Eu vou continuar fazendo aquilo que me dá mais alegria, de ver pessoas sendo salvas. Isso deve entrar dentro do nosso coração. Você entende o que eu estou a falar? Ele continuou evangelizando, passando a lei, evangelizava todas as cidades. Ai, pastor, eu não tenho ministério dentro da igreja. Ai, pastor, eu não sei o que fazer, eu sou crente de banco. Para com isso. É, isso aí, Léa, coisa nenhuma, para com isso. Ah, eu não sei qual que é a minha missão. Hoje à noite você já sabe. A sua missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ainda acha difícil evangelizar? Ainda acha que é complicado? Ainda pensa que não sabe nada e não tem condições de falar das coisas de Deus? Vou te contar um segredo, não conta para ninguém. Nem você da internet, conta para ninguém. Está abrindo uma base missionária. Está abrindo uma base missionária. Fortaleza de Sião logo logo vai estar pronta. E você pode ir lá se preparar. Se preparar para ir de uma forma como uma ferramenta bem afiada, bem preparada, bem tinindo para fazer um estrago no império das trevas. Há um lugar que vai ser específico. Então continue orando para que ali em Castelo Branco, em Penamacor, logo logo já tenha lugar para receber você, e você se preparar, e você ir por todo este mundo, e arregaçar com aqueles que estavam presos indo para o inferno. Só um vai dar um aleluia? Dá um glória a Deus aí junto comigo, meu irmão. Continue orando pela base missionária. O nosso pastor, que se estiver assistindo essa mensagem, quer dizer que eu admiro muito
aquilo que você foi fazer, aquilo que o pastor foi fazer na Etiópia. Ele foi lá e ministrou para centenas, se não milhares de irmãos pastores que estão na Etiópia. Mas sabe quem começou evangelizando lá? O eunuco. Você percebeu? Você está comigo? É só eu que leio isso ou você também está lendo? O eunuco, há 2000 anos atrás, ele foi cheio de júbilo, chegando lá para sua rainha de Candace. Ele era um superintendente. Ele diz: eu fui para Jerusalém, mas quando eu estava voltando, eu conheci o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e duvido se ele não falou daquilo que ele descobriu lá para a sua terra. Ele estava voltando. Você leu o texto comigo, não é verdade? Assim funciona um evangelismo eficaz. Ele não para em você. Ele não fica parado quando você recebe a palavra da salvação, você transmite a outras pessoas. Você pode imaginar que há 2000 anos atrás, esse homem chegou lá e começou a falar de um Jesus que ninguém conhecia. E hoje, 2000 anos depois, você se alegra comigo? Eu estou me alegrando sozinho. Vai lá, o nosso pastor vai lá e vê que a semente permaneceu. E eles continuaram dando fruto, e o fruto permaneceu. Entenda isso. Entenda isso, que você talvez está evangelizando uma pessoa. Aleluia, Deus está falando com alguém. E essa pessoa vai fazer muito mais do que você fez. Eu não tenho tempo, mas eu preciso falar isso. Estevão era um jovem queridíssimo, um diácono, cheio do poder de Deus. Vai mostrar a história de Estevão, capítulo 6 de Atos. Não precisa abrir, porque eu não tenho tempo para isso. Mas em um momento ele pregou toda a palavra de Deus, e aquilo doeu no ouvido daqueles homens, e ele morreu apedrejado. Não é verdade? Conhece o texto? Aqueles homens que apedrejaram ele, colocaram suas roupas ao pé de quem? Você está vendo? O próprio Paulo, nas suas cartas, vai lembrar que ele viu o santo Estevão sendo apedrejado, e aquilo já marcou o seu coração. Está observando que quando você não se cala, quando você fala do Evangelho de Deus, isso entra em ouvidos de outras pessoas, que pode ir em um lugar onde você não vai, mas ele vai continuar aquilo que Deus colocou através de você. Então não se cale. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E vamos terminar, senão eu fico até amanhã aqui. Né, Leia? Mateus 24:14. Jesus vai dizer uma das suas últimas palavras. Ele vai dizer assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Faça parte desse chamado. Faça parte, aceite, não seja envergonhado, não seja tímido. Aceite esse chamado que Deus está dando para a igreja, para todas as igrejas. Vão e façam discípulos. Vão e preguem o evangelho. E para terminar o último versículo, eu não sei até que hora eu tenho, acho que mais 2 minutos, vocês me dão 2 minutos? Amém? 2 minutos, obrigado. Marcos capítulo 6, versículo 7. E eu gostaria que colocasse na versão NVI, que faz sentido sobre aquilo que eu vou falar. Marcos 6, 7. Exatamente, obrigado, meu irmão. Jesus chega para os discípulos, chamando os 12 para junto de si, vírgula. Sabe o que eu entendo? Jesus está chamando as pessoas para aprender com ele. Quando Jesus, em Mateus capítulo 5, ele começa a ensinar os discípulos, que é chamado o Sermão da Montanha, ele fala sobre ensinamento. Mateus 5, 6 e 7. Ele vai falar muito sobre coisas, sobre a importância de conhecer o reino de Deus. Ele prega muito sobre o reino de Deus. Só que ali em Marcos capítulo 6, versículo 7, ele chama para perto. Depois que ele abraça, ensina, cura as feridas, ele limpa as pessoas daquilo que está fazendo mal, encoraja ela, enche elas do Espírito Santo, vírgula, envia-os de 2 em 2. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos malignos. Para que você entenda, parece que Deus assim, pega você como uma flecha no seu arco e puxa para perto. Está comigo? Está aqui, está comigo. Mas eu te trago para perto, para depois te soltar e você ir até o alvo.
Porque o seu alvo é encontrar corações que ainda não conhecem a Jesus. Pode aplaudir o Senhor por isso? Ele me chama, Ele te chama como uma flecha dos filhos. Salmo 127 diz que você tem que encher a sua aljava de filhos como fossem flechas. E Deus tem os seus filhos, está dizendo assim: olha, vocês são flechas, ó. Puxo para perto, mas depois eu estico e vos solto, para que vocês encontrem o alvo. E o alvo é conhecer e levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem a Deus. Minha pergunta é: a sua boca tem sido aberta nessa terra tão maravilhosa para reclamar, para murmurar ou para pregar o evangelho? Porque consoante está o seu coração, é da maneira que a sua boca vai proferir. Porque a boca fala do que está cheio. Se o seu coração estiver cheio do desejo que pessoas sejam salvas, sejam elas portuguesas, sejam elas brasileiras, sejam elas cabo-verdianas, angolanas, moçambicanas ou qualquer outra nacionalidade, você pode ter certeza que milagres vão acontecer. A minha pergunta é: vai se calar ou vai falar? Então fique de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração. Eu pedi 2 minutos e passou 2 minutos e 20 segundos. Eu quero fazer uma oração. E depois nós vamos cantar um louvor. E depois nós vamos sair daqui e vamos evangelizar. Aqui eu vejo um povo empolgado. Na minha esquerda, aqui também tem povo empolgado. Mas não seja somente empolgado. Seja enviado. Faça barulho e ganhe pessoas para Jesus. Amém? Pastor Tiago não está aqui, mas eu estou sabendo que lá em Odivelas vai ter uma tarde evangelística. Vão e façam discípulos. Vão e proclamem o reino de Deus. Ele está voltando para buscar uma igreja, mas só voltará quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, parece que a palavra ficou um pouco bagunçada, Senhor. Eu atrapalhei, ó Deus, aquilo que o Senhor queria falar. Mas eu sei, ó Deus, que o Teu Espírito não se atrapalha. Xericantra lá, berei, terontra lá, berei, rica teramassou. E o Teu Espírito Santo não se atrapalha, porque Ele já tocou nos corações. Já ativou aqueles que estavam dormindo. Já fez notório a necessidade de ir e pregar o Evangelho. Por isso que nessa noite, Pai, eu peço: encha de poder, encha de ousadia, encham de intrepidez, coloque as palavras certas e sábias nos lábios dos meus irmãos e irmãs, e que eles se levantem nesta noite, e vão, e façam notório a presença do Senhor, porque a nossa obrigação é te conhecer, e fazer o Senhor conhecido por onde nós formos, e nós agradecemos ao Senhor, porque esta chama não se apagará dentro de nós, porque esta é a nossa alegria, fazer o Senhor conhecido, e aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, por onde nós formos, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite.